não é para você, não é para ninguém, a não ser o nosso Deus e Senhor. É para Ele que é o culto. A gente se junta aqui, a gente se reúne aqui todas as manhãs de segunda a sexta para cultuar a Deus, em espírito e em verdade. Lembrando que sexta-feira, dia 28, é ceia. Sexta-feira tem ceia. Você não pode perder. Se você tem algum tipo de receio em participar da ceia, eu convido você então, olha, então faz o seguinte, você vai só ver como é que é, né? Aí você, se achar que deve, você participa. Mas nós vamos ministrar, como fazemos aqui todo mês, a ceia do Senhor na sexta-feira, dia 28. Iniciando o nosso culto com oração. Deus Todo-Poderoso, eterno, bondoso, como Deus é bom, queridíssimo Senhor da glória, o Senhor que é onisciente, onipresente e onipotente. Só o Senhor pode ser presente em todos os lugares, saber de todas as coisas e ser o Todo-Poderoso. Só o Senhor. Só o Senhor. E nós rendemos graças ao Senhor nesta manhã pela tua maravilha nas nossas vidas. Continua, Senhor, falando conosco. Oh, Senhor, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom seguir a tua voz, seguir os teus ensinos. Aquieta, Senhor, as nossas mentes, abranda, Senhor, os nossos corações, para que sejamos servos inúteis do Senhor, pelo menos isso. Aceita-nos nesta manhã como adoradores. Fala conosco. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas faltas, as minhas fraquezas. Livra-nos, Senhor, da mentira e também dos mentirosos. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Repetir porque sempre é bom, né? Ontem, sexta-feira é ceia do Senhor, hein? Você é convidado. Não vai deixar de cultuar Deus com a gente aqui na sexta-feira, na ceia. Você é nosso convidado, viu? Você é sempre meu convidado. Sempre ser convidado. E convidada, né? Amém. Ronaldo, é isso mesmo. Existente na fé e aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu tenho pedido, né, nas minhas orações diárias, eu peço, Senhor, abrevia a sua volta. Eu sei, eu também peço para que Ele salve todos aqueles que serão salvos, porque Ele sabe, Ele é onisciente.
sabe tudo. Hoje um irmão perguntou assim para mim, né? Uma resposta do tempo. E eu respondi para o irmão que resposta razoável não tem. Vou resolver. Eu vou sair assim mesmo, voltou, tudo bem, mas ela está com um problema. Então eu vou tentar resolver ali, só um minutinho. Pronto. Vamos ver se a gente consegue melhorar, né? Resolver é muito difícil, mas às vezes a gente consegue melhorar e nós tocamos aqui até o final, né? Então peço perdão aos irmãos aí, mas fazer o quê? Vamos lá, senão a gente perde né? A culpa é minha aqui. Vamos abrir a Bíblia, que nós vamos entender um negócio hoje aqui, bíblico. E eu gosto sempre de trazer esses... E também é coisa que você nunca vai ouvir em igreja nenhuma, em púlpito dessas denominações aí, de jeito nenhum. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Não sei se você já prestou atenção. Porque às vezes a gente lê e não presta muita atenção em detalhes, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. As coisas com o nosso Senhor Jesus são sempre extremamente interessantes, né? Jesus, na sua ressurreição, quando ele morre e ressuscita, ele vai aparecer para uma mulher. Mas por que você quer algum preconceito? Não, porque eu estou me fundamentando de como era a cultura da época. A mulher era completamente desvalorizada na época. Tanto é que o testemunho de uma mulher não valia absolutamente nada. Nada. Nada, nada, nada. E Jesus aparece exatamente para uma mulher e pede que porque essa mulher ela estava chorando exatamente porque Jesus tinha morrido, né? E Maria Magdalena, para nós, né? Ela tenta, quando Jesus diz que vai, ela tenta segurar Jesus.
Ela não queria deixar Jesus ir. E aí Jesus fala isso que nós lemos aqui para ela ir para os irmãos e contar que ela viu Jesus e que Jesus mandou dizer isso para eles: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Você deve estar dizendo, não entendi nada, né? Se o testemunho de uma mulher não vale nada, exatamente por isso, tá vendo? As coisas com Jesus são assim. Ou a gente acredita, ou não acredita. Isso não estou me referindo a essas bobagens, a essas coisas aí que são antibíblicas. Aí não. Se você acredita em coisas que negativa, as coisas estão sendo contadas. Muita coisa está escrita aqui, né? Ensinando a gente sobre como era a vida naquela época. Coisas estão escritas aqui como ensinamento doutrinário. O que é ensinamento doutrinário? É de como a gente deve agir, como é a vida com o nosso Senhor Jesus. Isso é ensinamento doutrinário. A doutrina, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que ter o mínimo de discernimento para entender o que é uma coisa, o que é outra, o que é outra, o que é uma. Senão a gente segue aí essa gente aqui, né? E Jesus fala para Maria Madalena, vai lá exatamente dizendo, Deus valoriza a mulher. Os homens da época não valorizavam, mas Deus valoriza. É isso que ele está dizendo. Mas não está dizendo aqui para a mulher ir pregar, para a mulher ensinar, não. Aí já é outro papo, já é outra conversa. Está dizendo que Deus valoriza, mas cada homem ou mulher tem papéis específicos na obra de Deus. Certo? Mas não é esse o assunto que nós estamos abordando. O assunto que nós estamos abordando aqui é que Maria Madalena, mas eu não podia deixar de falar isso, né? Maria Madalena tenta impedir, segurar Jesus ali. Por quê? Maria Madalena viu ali Jesus no jardim, onde ele havia sido sepultado. Numa sepultura, Jesus não foi enterrado, não foi colocado num caixão enterrado, não era costume daquela época. Jesus foi colocado num buraco cavado na pedra, né? Porque era um costume da época. Se fazia buracos em pedras e ali iam depositando os mortos. E para fechar aquela entrada, para o cheiro da decomposição não sair, né? Eles colocavam uma pedra ali. Era assim. Era daquele jeito. E na manhã da ressurreição, Jesus aparece para Maria Madalena. E ela, quando ele falou que ele ia para o Pai, ela quis segurar ele. Mas Jesus falou para ela, olha, não me toca, não me detenhas. Mas veja que coisa interessante. Por que você está falando isso?
Porque muita gente inventa coisas em cima disso daqui. Por causa disso que eu gosto de dizer. Não esqueça do que você já leu. Não esqueça que você está lendo e que você tem coisa para frente para ler. Porque o mesmo Jesus que diz para Maria Madalena, não me toques, não me detenhas, é o mesmo Jesus que falou para um sujeito chamado Tomé. O que Jesus falou para Tomé? Ô Tomé, coloca a tua mão aqui nas minhas chagas. Quando Jesus aparece para Tomé, Tomé disse que só ia acreditar que ele era Jesus se ele tocasse em Jesus. E Jesus falou, então põe a tua mão aqui. Você lê sobre isso no versículo 27, um pouco à frente. E Tomé coloca a mão lá nas chagas de Jesus, né? E aí ele acredita que aqueles ferimentos eram realmente da cruz e que aquele homem era realmente Jesus. As pessoas, na verdade, ficaram assombradas com a visão de Jesus ressuscitado. Olha, e pessoas que conheciam Jesus, andavam com Jesus, isso nos leva a pensar que o corpo ressurreto é o corpo que a pessoa tinha, mas talvez de uma maneira maravilhosa, que levou pessoas que conheciam Jesus e tinham contato diário com Jesus, dioturno até, porque muitas vezes eles passavam a noite no mesmo local que Jesus. Eles ficaram um pouco em dúvida. Mas será que é Jesus? Ao ponto de Tomé. E Jesus também diz, Lucas capítulo 24, versículo 39. Irmãos, não fiquem chateados, porque hoje, eu não sei, está caindo a internet. Eu achei que pudesse melhorar, mas não sei. Mas não tenho o que fazer, tá? No versículo 39 do Evangelho segundo Lucas, do capítulo 24, Jesus diz, vede que um espírito não tem carne, como vedes que eu tenho. Olha só. Você já tinha prestado atenção nisso tudo que eu estou falando aqui? Então, a questão aqui não era tocar em Jesus. Estou voltando no papo de Jesus e Maria Madalena. O nome certo dela é Maria Magdalena, porque ela era de Magdala. Tá? Por causa disso que era Magdalena. É como se fosse assim, só para você entender isso. Magdala era uma localidade. Magdalena, porque ela nasceu em Magdala. É como se fosse Mário Campineiro. Entendeu? Mário Campinense. Então a questão aqui, Maria Magdalena, ou não tocar em Jesus, não era essa a questão. Não era pôr a mão em Jesus. Porque tem muita gente que usa esta passagem e se esquece de Lucas 20, se esquece
do versículo 27, onde Jesus manda Tomé colocar a mão, para dizer de um estado intermediário que as pessoas ficam depois da morte. Para dizer que quem morreu salvo está num estado intermediário, que é esse estado que Jesus estava. Eles dizem isso, eles ensinam isso, mas se esquecem do versículo 27, que não tem nada de estado intermediário. Porque ele pede para Tomé tocar nele. Né? Então a questão não é tocar ou não tocar. A questão aqui era se aquele momento era viável, porque Jesus estava com um compromisso a realizar. Jesus, hoje a gente pode usar mais ou menos um termo assim, Jesus estava com pressa, ele tinha um compromisso a realizar, ele não podia se deter ali com Maria Madalena. O que ele tinha para falar, para ela ir lá e dizer, olha, estou voltando para o meu Deus, para o meu Pai, que é o vosso Deus e o vosso Pai. Era só isso, ele tinha que ir para o Pai. Esta é a questão. Não é se podia tocar, não podia tocar, estado intermediário. Isso tudo é coisa da cabeça dos homens, que ficam inventando coisas que a Bíblia não fala. Tem nada de estado intermediário, a pessoa morre, fica num estado intermediário até o arrebatamento, esperando a ressurreição. Não tem nada a ver disso. Quem morreu salvo está no céu. E a gente falou disso, né, semana passada. Sexta-feira passada, onde fica o céu? Semana passada a gente falou bastante deste assunto. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Vocês podem encontrar pelo caminho pessoas que usam esta passagem para dizer e para afirmar que existe um estado intermediário. Djalma, é mais ou menos isso, né? Entendeu? É mais ou menos isso, a gente não tem como afirmar isso. O que dá para a gente afirmar, a gente afirma. Não, a questão não é tocar ou não tocar. Ah, não pode tocar porque... Não, porque ele pediu para Tomé tocar. Se fosse isso, ele não teria pedido. Entendeu? Esta é a questão que a gente está abordando aqui. O não me toques, em algumas traduções, ou não me detenhas, né? É só uma questão de tradução. Não tem nada a ver com estado intermediário. Não me impeça de continuar. É isso que ele está dizendo. Eu não posso ficar aqui com você. Eu tenho coisas a fazer. É isso que ele está dizendo para ela. Não me impeça, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai lá e diga para os irmãos que eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus. Nada. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Né? Porque hoje nós estamos aqui, amanhã não sei. Então eu não quero que você caia em engano. Não é certo você cair em engano, a não ser que você queira, de livre e espontânea vontade, seguir o engano. Aí é uma responsabilidade sua. Mas a minha responsabilidade enquanto proclamador da palavra de Deus é deixar isso claro para você. João 20:17. Não tem
absolutamente nada a ver com o estado intermediário. Jesus não fosse embora, porque ela estava chorando exatamente porque Jesus tinha morrido. E ela tenta segurar Jesus ali. Ela queria que ele ficasse. A presença física, vamos esclarecer, né? Porque senão a presença física de Jesus aqui foi uma grande perda para as pessoas da época, para os seguidores. Por causa disso que ela tenta segurar, e ele diz, não me toca, eu não posso ficar aqui, não me impeça, não me detenha. E ainda para aquietar o coração dela, ele dá uma missão para ela. Olha aqui, Maria Magdalena, a missão sua é espalhar isso. Olha, eu vi Jesus. E Jesus mandou dizer isso. Assim disse o Senhor, eu vou para o meu Pai que é vosso Pai, meu Deus que é vosso Deus. E olha, Jesus diz para ela, não fique embaçando aqui não, viu Maria Madalena? Não fique enrolando aqui não, para com essa choradeira e vai fazer agora o que eu estou pedindo para você. Vá lá realizar a tarefa que eu estou lhe dando, quer dizer, chorar não ia adiantar nada, até porque Jesus estava vivo, não estava mais fisicamente no meio deles, mas estava vivo. Ele é vivo. Ele não está aqui fisicamente. Mas nós estaremos, mas é o mesmo corpo que ele apareceu a Tomé. Nós vamos ter este corpo. Você está entendendo, irmão? Irmã? Está ficando dúvida? Eu estou sempre querendo, claro que não é sempre que eu consigo, quem sou eu? Né? Sempre me antecipar, não deixar vocês caírem na mentira, porque depois que cai na mentira, é difícil tirar a pessoa. A pessoa entra no engano, é difícil, porque isso é uma marra. Eu acho até que essa gente, que a Bíblia chama de os incautos, estas pessoas são incautas. E é isso que eu tento sempre me antecipar aqui. Jesus, naquele momento, e a ressurreição dos mortos, que a pessoa fica ali. Sabe? Não, e acaba de dizer aqui, viu? É uma pena, né? Mas fazer o quê? Tem dia que é assim. Esta semana, aliás, desde segunda-feira, né? Tá terrível, mas nós não vamos. Não pensem vocês que eu fico chateado com essa queda de internet e tal. Talvez seja a região que eu estou morando aqui, né? Mas é assim. Vamos tocando, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Não me detenha, não me toque. O não me toque, que tem em algumas traduções, né? É porque ela queria segurar Jesus. Então não é que ela não podia pôr a mão em Jesus, ou ele não podia ser tocado antes de ir para o Pai, porque eles inventam umas coisas, né? Não é isso. É claro que não é isso, porque lá na frente ele fala para... Olha, eu acho que a seleção ontem foi pior do que a internet hoje. Que coisa ridícula. Mas não vamos falar dessas coisas não, né? Não vamos falar.
Apesar que dá vontade, né? Mas não vamos falar disso não. Mas você está certo, Jair, você está correto. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, esta é a palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. 24, versículo 39. Nós temos uns segundinhos ainda aqui e eu quero dar uma olhada aqui em Lucas. Eu convido você para olhar comigo aí na sua Bíblia. Lucas 16. Deixa eu botar o meu óculos aqui. Lucas 16. Mas é grande a passagem. Eu só quero dar uma olhada aqui do que se trata. Tá falando do Consolador. Tá aqui. Tá falando da entrega do derramado Espírito Santo, né? Muito bem, irmãos. Então vamos encerrar o nosso culto desta quarta-feira, agradecendo a Deus que nos permitiu adorá-lo através da proclamação. O seu também tá, então pode ser algum problema. Também está oscilando. Obrigado, Elis. Muito obrigado, querido. Então deve ser um problema geral dessa internet aí. Tá? Então não é só aqui. Melhor ainda, né? Porque a gente liga lá, eles falam assim, eu só tenho a internet aqui. Né? Agora TV a cabo, essas coisas eu não tenho. A gente liga lá e fala assim, pede o CPF e tal, não sei o quê. E também, Djalma, então é geral. Obrigado, viu, Djalma? A gente já detectou que a sua área está com problema de internet. Já detectou alguma, né? É pior que é tudo aqueles negócios gravados, a gente não consegue falar com ninguém, meu Deus. E quando você fala, né? Quando você liga lá para falar, eu estou aqui, eu estou aqui em Campinas, alguns estão em Valinhos, tal, não sei o quê. Atende uma moça lá do Rio Grande do Sul. Eu digo, mas como é que você vai me atender no Rio Grande do Sul? Ou atende lá do Maranhão. Outro dia eu perguntei, pelo sotaque, da onde que você está? Eu estou aqui no Maranhão. Eu falei, meu Deus, eu estou em Campinas, estado de São Paulo. Mas tudo bem, tá certo, o pessoal trabalha, é bom, né? Querido Deus, amado Pai, eu quero exaltar, glorificar o Senhor por tudo isso que o Senhor nos ensinou e nos alertou hoje, né? Eu te agradeço, Senhor. Se alguém já tinha sido enganado ou estava perto de ser enganado, ou no futuro poderia ser enganado, eu creio que o Senhor já cuidou disso hoje através da proclamação da Tua palavra. Te agradecemos muito, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Eu dou glórias a Ti, Senhor. Aleluias. A Tua santíssima bondade, a Tua grande misericórdia sobre nós. Continua, Senhor, eu peço, eu suplico, cuidando de cada um dos meus irmãos e irmãs, da família dos meus irmãos e irmãs, e que, se for da Tua vontade, o Senhor nos traga de volta aqui amanhã para adorá-lo em espírito e em verdade. E esta oração eu deposito aos Teus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém.